Olá, mais uma vez chegando até você com o podcast da Igreja Batista do Planalto. A Igreja Batista do Planalto fica na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, e eu já convido logo no início dessa nossa palavra para você vir visitar e estar conosco, vai nos dar uma imensa alegria. Eu sou o pastor Abraão Lucas e hoje eu estou aqui no meu gabinete com a irmã Nayane e também com a irmã Viviane, e eu queria que elas se apresentassem e elas dissessem, na verdade, o que fazem, como são, o dia a dia, como é a vida cristã. E depois eu quero pensar com vocês duas sobre um texto da Palavra de Deus, tá bom? Amém. Graça e paz a todos, irmãos, como o pastor falou, né? Eu sou a Nayane, já estive participando de alguns vídeos do podcast aqui com o pastor. Estou aqui mais um dia para dividir uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Amém, gente. Graças e paz a todos. Eu sou a Viviane. Estou aqui na igreja há mais de uns 3 anos. Também esse é o meu primeiro podcast. Também estou aqui para dividir uma palavra com vocês. Que legal. Eu queria pensar hoje com vocês o seguinte: como é a vida de vocês no dia a dia e a relação com a vida cristã, a fé? Eu trabalho, ou então eu estou numa faculdade, ou então eu estou num projeto social e as pessoas me identificam como cristão. Por quê? Nayane, por que as pessoas te identificam assim? Eu sou cristão, eles reconhecem isso? Forte. Não, como o pastor falou, a questão do nosso testemunho, né? Legal. Eu trabalho, né? Estudo também. Na verdade, eu estava estudando psicologia, deu uma paradinha. E estou agora atualmente estudando seminário. E a nossa vida, as pessoas elas nos reconhecem pelo fruto, né? A nossa vida, aquilo que nós carregamos. As ações que a gente pratica identificam muito o nosso viver, né? Com certeza, né? O nosso bom testemunho diante dos homens. Eu acredito que não só fazendo coisas religiosas, pastor, a gente pode levar o nome de Jesus, sim. Mas com o nosso comportamento diante das pessoas, no nosso trabalho. A conduta, né? No trabalho, conduta, na escola, na sociedade, no dia a dia. A alegria que nós carregamos, que provém de Deus, tudo isso, né? A paz, que seja o entendimento. Isso evidencia a nossa fé em Cristo. Vivi, e você, assim, você está lá no seu projeto e aí as pessoas identificam a Vivi, ela é uma cristã, né? Como a Nayane falou, também exatamente através das ações também, da forma que a gente difere as pessoas, no caso de agir também. No trabalho é muito difícil você encontrar pessoas cristãs, então, querendo ou não, você tem que ser o exemplo onde você está. Seja o local que você esteja. No caso, eu faço curso também, né? Então, a forma que você age em relação lá a gente debate muito sobre política, sobre as coisas que a gente vê hoje em dia. Então, a forma como você age em relação a isso evidencia a Cristo. Amém, que legal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Desde a semana passada, eu estava focado num texto que me veio à mente assim: por que isso aconteceu? É aquele texto que fala que Jesus ia com os discípulos num barco e de repente, Viviane, houve uma grande tempestade e aquele barco começou a se bater sobre as ondas vinham e tudo, e os discípulos ficaram desesperados, chorando com medo, gritando, e Jesus dormia. Aí eu fiquei pensando 2 coisas, e eu quero que vocês me digam: se Jesus tem todo o poder, e os discípulos conheciam Jesus há muito tempo, já tinham visto Jesus curar, já tinha visto Jesus fazer sinais milagrosos, tinha feito muitos prodígios, por que eles estavam com medo se eles estavam com Jesus perto deles ali? E outra coisa, se Jesus sabia que o mar ia ficar revolto, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, por que ele estava dormindo? Porque ele não se levantou logo e acalmou os mares, né? Olha o que diz o texto. Nós estamos vendo, e essa passagem que eu estou querendo analisar aqui com nossas irmãs, ela está em Marcos, no capítulo 4, 35, versículo 35 ao versículo 41, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água.
E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pergunta é o seguinte, vamos começar com Nayane. Nayane, por que Jesus dormia no barco? Na tua visão, assim, Jesus dormia no barco por isso. Bom, pastor, eu acredito que o Senhor ele tem o controle sobre todas as coisas. E eu acredito que é justamente o que Jesus fez foi para provar a fé dos discípulos. Ele tinha um controle sobre o mar e ele sabia tudo o que iria acontecer, como o pastor falou, né? Ele iria saber que iria ter a tempestade porque ele levou. E eu acredito que é justamente a forma em que o Senhor nos faz passar por algumas situações para testar a nossa fé nele, né? Por mais que ele saiba assim o que vai acontecer conosco futuramente, o Senhor muitas vezes até mesmo se permanece em silêncio para provar ali, para ver onde, se a nossa fé está de fato nele. E eu vejo muito isso nessa passagem, quando Jesus ele está dormindo, né? Porque ele tem um controle sobre todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Então ele testa a nossa fé em meio a essas dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E você, Vivi, por que você acha que Jesus estava lá tranquilo, dormindo, e os discípulos lá desesperados, tudo com medo? Levando assim um pouco pelo ponto de vista assim, do texto, Jesus ele estava muito cansado. Então assim que ele entra no barco, ele acaba adormecendo. E trazendo um pouco também a reflexão que a Nay falou, mostra também muito sobre a grandeza de Jesus. Só porque ele é grande, ele é o maior rei dos reis, não e como ele veio também, ele estava na terra como homem, né? Isso. Então ele também cansava. Ele tinha o seu momento. O lado humano de Jesus, né? O lado humano. Então, na minha visão, assim, quando eu li o texto, o Espírito Santo falou muito no meu coração sobre o ponto de vista humano de Jesus, sabe? Que ele também cansava, ele também chorava, ele também tinha lá, sentia a dor dos outros. Então, aquele momento, talvez ele queria mostrar para os discípulos que ele também tinha o lado humano dele. Eu vejo entendi. dessa forma. Eu vi uma coisa, estou até anotando aqui, que me veio à mente quando vocês estavam falando, eu vejo uma coisa interessante. No meio da situação difícil, que os discípulos estavam vendo que as ondas já estavam passando por cima do barco, já estavam enchendo o barco com água, né? Eu fico pensando assim, eles eram pescadores. Não era a primeira vez que eles passavam uma situação daquela, não. Eu acho que eles estavam assim, muito acomodados, esperando que Jesus resolvesse tudo. Né? Jesus, o vento é teu, resolve aí que nós estamos aqui. Não tem no texto nenhum momento eles fazendo alguma coisa, baixando as velas, tirando a água do barco, eles não fazem nada. Mas eles vão e despertam Jesus. Então, tem duas coisas interessantes que a gente precisa analisar nesse texto. Talvez Jesus dormisse mesmo para dizer assim, deixa ver qual é a situação que eles vão resolver, o que é que eles vão fazer. E até onde eles vão, na verdade, pedir a minha intervenção. E aí eles vão, acordam Jesus acorda, vai lá para frente do barco, acalma os ventos, acalma as ondas, dá aquela tranquilidade, dá aquela calmaria. Então muitas vezes a gente precisa entender o seguinte, no meio das dificuldades, no meio das ondas, né, das nossas vidas, que a gente precisa clamar por Jesus. Acorda, Jesus, vem para perto de mim, Senhor, eu estou aqui contigo, Senhor, transforma. E a gente tem que reconhecer pelo menos três coisas. Primeiro, que Deus nos ouve. A pessoa de Jesus está pronta para nos ouvir. Eles acordaram Jesus e Jesus foi. Segundo, Jesus ele resolve qualquer coisa. Tanto é que os discípulos depois vão ficar preocupados, estonteados, dizendo assim, que homem é esse? Que manda na água, manda no vento, manda no mar e tudo obedece, e eles ficaram cheios. Né? Outra coisa interessante nesse texto é, quando a gente busca Jesus, ele resolve as nossas necessidades.
Não tem nada no texto dizendo que tiraram a água do barco. Jesus fez lá um rito, uma coisa, e a água do barco... Mas o texto diz que o barco já estava se enchendo d'água. Jesus acalmou o mar, Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou o vento. Mas eu acho, não está no texto, mas na minha concepção, na minha forma de analisar o texto, os discípulos tiveram que tirar a água. Então tem coisas na nossa vida que nós não vamos poder fazer, mas Deus vai fazer por nós. Mas tem coisas nas nossas vidas que nós podemos fazer, e essas Deus não vai fazer. Quem tem que fazer somos nós. Esse é um aprendizado que eu percebi enquanto vocês conversavam comigo. A segunda é o seguinte: Jesus, ele atribui medo com fé, né? Ele vai dizer: que medo vocês estão tendo? Que negócio é esse? Cadê a fé de vocês? Né? Diz assim: porque sois tímidos, ainda não tendes fé. E aí, na verdade, às vezes a gente tem fé, mas o medo suplanta a nossa fé. A gente não acredita ou não confia que Deus é capaz de fazer aquilo. A gente tem pouca fé e a gente deixa o medo tomar conta de nós. E é interessante, pastor, porque olhando por esse lado, a gente vê que os discípulos, eles estavam andando ali lado a lado com Jesus. Eles viam, acompanhavam o ministério de Jesus, os milagres que ele fazia. Isso. Então isso... assim, em tese, né, deveria ser algo que alimentasse a fé deles em ter a certeza de que Jesus poderia fazer grandes coisas e até mesmo ordenar, né, ao mar. Mas eu vejo muito isso, pastor, na questão de que estar seguindo Jesus não é o suficiente. Nós precisamos ter fé nele, né, uma comunhão. E acreditar na situação mais difícil que ele está conosco. E uma coisa muito interessante quando o pastor deu esse texto para a gente estar estudando é que um dos discípulos que acompanhavam Jesus era Pedro, né? E aí eu fui lembrar de uma passagem que se encontra em Atos, quando tá acontecendo aquela perseguição aos cristãos, né? E Pedro vai ser preso por Herodes. E quando a igreja começa a interceder por Pedro, o anjo, o Senhor, a palavra de Deus fala que Deus manda um anjo para libertar Pedro da prisão. E ele, quando o anjo entra, o Pedro está o quê? Dormindo, né? Então, tipo assim, nessa situação dessa história, Pedro estava ali junto com todos os outros discípulos, desesperado com o que estava acontecendo naquela situação. Mas logo lá na frente a gente vê Pedro fazendo aquilo que o seu mestre tinha lhe ensinado, que é descansar em meio aos momentos difíceis. Exatamente. E essa questão de Jesus dormia também, eu acho o seguinte: ele sabia que ele tinha poder sobre aquilo. Que até mesmo que o vento tivesse quebrado o barco, que ele não tivesse nada mais, Deus daria, pelo seu poder, um jeito de que ele chegasse à praia, que eles voltassem ali à areia da praia, sãos e salvos, porque o Senhor Deus tem poder. Então que a gente aprenda isso, que nós podemos descansar, mas só quando a gente tem fé. Os discípulos ficaram agitados com medo, porque eu acho que a fé ainda era pequena, eles não tinham ainda aprendido realmente vivenciar uma fé com Deus. Minha palavra para você é, nesse texto, comece a descansar nos braços do Senhor, comece a confiar no Senhor, mesmo que as ondas sejam grandes, mesmo que o vento seja intenso, e que você ache que Jesus está dormindo, Ele tem o controle sobre tudo. Vale a pena buscar a pessoa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Segue a gente aí no nosso canal, dá um ok para nós, marca aí, segue a gente, visita as nossas redes sociais e vem estar conosco aqui no nosso templo, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, aqui no Papicu, pertinho do Hospital Geral de Fortaleza e também aqui do Shopping Rio Mar Fortaleza. Deus abençoe você.